Louvo a Deus por Deus ter me concedido essa oportunidade de estar aqui trazendo essa palavra. Essa última campanha aqui, muito tempo que eu venho me recusando de trazer a palavra do Senhor, de pregar, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Eu queria deixar aqui a passagem que se encontra só a parte B mesmo, que é o Josué 24, 15, que diz assim: porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Os irmãos podem assentar. Palavra profética, né? Uma palavra que a gente, como já foi falado essa noite sobre essa palavra, nós buscamos, irmão. Nosso objetivo é que toda a nossa casa esteja na presença do Senhor. Esse é o nosso objetivo. Como que foi Josué quis falar o que aqui? Não sei vocês, meus irmãos, só sei que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele profetizou ali perante aquele povo ali. Irmão, depois que Moisés morreu e passou aquela grande incumbência para Josué levar aquele povo até a terra prometida, irmãos, foi uma grande luta. Mas ele conseguiu, ele passou por várias batalhas, várias pelejas, mas ele chegou até aquele momento. Entregou o povo ali. No momento que ele deixou que a parte dele foi feita, ele falou: não sei vocês, só sei que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Tem que ser assim, irmão. A gente tem que profetizar nas nossas vidas. Muitas das vezes a gente vai lá, a gente vai até Noé. Noé pregou. Tipo assim, muitas vezes ele vai falar: pô, Noé velho não teve muito êxito, né, com o povo, né? Noé. Mas, irmão, a gente para de pensar, foi o maior êxito que teve, dar uma maior pregação, foi Noé. Que ele conseguiu botar a família dele toda naquela arca ali. Não importa o mundo, ele tentou botar o mundo. Não, mas o principal ele botou a família dele. A família dele estava ali junto com ele. Então, essa é a nossa parte. Irmão, tem um exemplo dentro de casa que é a vida do meu pai. No momento que meu pai se converteu ao Senhor, eu estava olhando ali o vídeo, né? Quando eu fiz 3 anos de idade, foi mais ou menos, foi na época que meu pai se converteu ao Senhor. Aqui não tinha não tinha a igreja aqui, não tinha nada, o espaço do quintal aqui era bem grande, não tinha essa casa toda, só era um quarto, sala, cozinha, banheiro, e o quintal era muito grande. Aí tinha uma filmagem aqui, o quintal estava lotado, muita gente. Naquela época meu pai ainda era da igreja, meu pai nunca bebeu, nunca foi fumar, esse é o exemplo que eu tenho do meu pai, mas ele botava bebida, então as festas eram lotadas aqui em casa. Irmão, aí quando meu pai se converteu ao Senhor, aí tem as fotos do meu aniversário de 4 anos de idade, foi até o tema do bairro, não estava olhando nas fotos ali. Irmão, se tinha 10 pessoas era muito, não tinha ninguém, porque meu pai botou no coração, no momento como o irmão falou, irmão, que comunhão tem a luz com as trevas. No momento que você aceita aceitar Jesus, a botar Jesus na tua vida, você tem que se destacar, deixar a amizade de lado, deixar tudo de lado, aquilo que não te traz a esperança, não te traz a paz, você tem que deixar de lado. Foi isso que meu pai fez. Isso que eu tenho, o exemplo que eu tenho na minha vida é isso. Meu pai, no momento que ele foi, ninguém dava expectativa pela vida do meu pai. Meu pai era um cara adúltero, teve aquelas grandes, várias mal que ele fez no passado, mas no momento que ele converteu ao Senhor, ele foi trazendo de um a um. Foi minha mãe, foi minha tia, foi coisa. Até no momento que acho que foi o último a vir para o Senhor, foi meu avô. E muitas das vezes, irmão, a gente tem que ter sabedoria, porque a nossa maior luta é dentro de casa. É muito fácil ter crente aqui dentro da igreja. É muito fácil pegar o microfone aqui e ser crente para você. Botar um ternozinho, tô bonitinho e ser crente. Mas não, quero ver você ter crente em casa, 24 horas crente. Seus filhos, sua esposa estão te observando o tempo todo. É isso que meu pai fez. Quando no momento que meu pai chegou, muitas vezes meu pai chegava com a minha tia, ele mesmo falava, conversava sobre a igreja na frente do meu avô. Meu avô não era crente ainda, mas ele prestava atenção. Ele sabia o que estava dizendo, muitas das vezes ele não estava tendo a conversa. Aí meu pai parou, eu falei: ó, eu não posso falar mais de igreja na frente do meu pai, que ele está observando. E é isso, irmão, muitas das vezes você é crente, você tem um marido que não é crente, você tem um filho que não é crente, você quer chegar na tua própria casa, começar a falar da igreja, começar a falar do pregador, começar a falar da tua irmã. E como você vai conseguir ganhar a tua casa? Teu esposo vai olhar assim e vai falar: pô, como que você? Eu vou ser crente, que minha esposa falando assim? É melhor ficar no mundo. Muitas das vezes é assim, irmão, a gente tem que ter a consciência do que o Senhor tem feito em nossas vidas. E o exemplo, como eu falei, é o meu pai. Mas eu
Nesse grande exemplo que o pai me deu, eu me desviei ao Senhor. Eu fui para o mundo. Eu fui na bebida, nas drogas, muitas coisas de ruim eu fiz na minha vida. E tem a consequência, irmão. A consequência é que tem a consequência. É a lei da semeadura. Eu sempre falei isso, cara, vai chegar o meu momento. Vai chegar o meu momento. Uma hora que Jesus vai me cobrar. Uma hora eu vou ter que colher o que eu plantei, que não foi fácil. Eu adulterei, eu peguei, eu fiz de tudo. Porque muitas das vezes a gente confunde, irmão, a prova com as consequências. É diferente. Porque a prova é igual no colégio. Você faz aquele período, aquele semestre, aquele trimestre, não sei. No final você faz a prova. E aquele período pequeno, de uma semana mais ou menos, é o período de prova. A prova passa rápido. Mas tem a consequência do pecado. Aquilo que você fez, você vai colher. É a lei da semeadura. Então não tem como você correr. Não, você pode passar 10, 15, 20 anos. Uma hora você vai chegar e vai colher aquilo que você fez. Chegou um certo momento na minha vida que minha mãe chegou para mim e falou assim: Júnior, Deus vai te amassar de uma forma. Só que aquela palavra muitas vezes a gente não dá ouvido, né, quando a mãe é de casa. Mas aquela palavra entrou no meu coração de uma forma, eu falei, meu Deus. Aí eu fiquei pensando, né, como que vai ser? De onde vai ser? E chegou certo momento, foi mais ou menos o período que quando fui consagrado, o período da festividade aqui na igreja, irmão. Eu entrei numa depressão tão grande na minha vida, tão grande, que eu me senti ali naquela, quando o rei Saul, quando Jesus tirou o espírito dele, ele ficou desnorteado, atormentado, né? Ali eu me senti aqui de uma forma, irmão, eu te contando assim, o único benefício que eu ganhei até hoje, que eu estou encostado pelo INSS em mais de um ano, o único benefício que eu ganhei até hoje, perante o que eu passei, eu estou encostado até hoje pelo INSS. Para ter noção, irmão, do período tão crítico que eu passei na minha vida. Eu nunca imaginei que eu seria tão ruim. Porque falando assim, eu sempre falava, né? Depressão é coisa que é falta do que fazer, é mais falta de pegar uma enxada, isso resolve. É fácil. Um dia eu estava ouvindo a pregação do Marco Feliciano, ele falando da vida dele, que ele entrou numa depressão tão grande, só que ele foi para Israel, ficou na casa de um magnata lá. Ele falando, eu falei, pô, assim é fácil passar por uma depressão. Irmão, logo quando eu entrei nessa depressão, eu perdi 15 quilos em menos de um mês, irmão. Meus dois dentes aqui, o 26 e o 16, esses dentes que a gente usa para morder, eu quebrei ele no meu ranger de dente, que era tão ruim. Irmão, tu não tem noção. Tu não sabe o que é querer dormir e não conseguir dormir. Você querer comer. Eu não comia, sabe o que eu fazia? De 3 em 3 e 4 dias, eu tomava um copo de leite para poder meu corpo se manter, senão eu ia passar mal, muitas vezes ficar com dor no estômago, mas a dor não era tão grande como o momento que eu passei, irmão. Eu quero dizer isso para vocês hoje, irmão, o que Deus faz nas nossas vidas. Muitas vezes é que eu fistei por muito tempo, assim, como que vai ser? Chegou um momento que eu não estava aguentando mais. Eu fui no médico, mas passou vários remédios para mim, vários remédios e nada adiantava. Irmão, eu não conseguia ter concentração para você pegar um filme e ver. Eu não tinha isso. Eu me fiquei tão envergonhado perante a minha família. Eu louvo a Deus pela minha família, pela minha filha e pela minha esposa que está aqui essa noite. Que eu saí de casa, meu pai tem um solto aqui em cima aqui. Irmão, é o solto em cima aqui e tem uma telha de amianto logo na lateral dele. Então, irmão, o calor era tão intenso quando o sol batia ali. Aí eu ligava o ventilador, aquele bafo, e vinha ter aquele bafo quente, e eu não sentia nada. Eu estava bem, como eu falei, irmão, eu estava igual o rei Saul. Irmão, sem o Espírito de Deus. Como a pessoa fala assim, a depressão é você sem Deus, é exatamente você sem Deus. Muitas vezes eu vinha para a igreja e eu não sentia a presença do Senhor. Eu falo, Senhor, eu estava ali no Salmo 100, eu ia muito o Salmo 51, quando Davi falava, Senhor, não tira de mim teu espírito. Eu clamava, eu não orava, irmão, eu clamava, porque não dava mais. Chegou um momento na minha vida que eu parei, tipo assim, tanto remédio que o médico passou, ele não adiantava. Eu comecei a pesquisar remédio na internet. Aí eu entrei numa onda, irmão, para piorar. Entrei numa onda de tomar remédio feito de opioide. Opioide é também uma droga também, né? Que para nos Estados Unidos é proibido.
E eu comecei a tomar, irmão, 3 dias que eu tomei esse remédio, o remédio já estava na minha corrente sanguínea. Eu não conseguia mais parar de tomar aquele remédio. Eu fiquei tão dependente daquele remédio que eu falei, meu Deus. Aí eu cheguei, fui no médico, falei que eu estava essa situação. E o médico falou, se você não coisar, eu vou ter que te internar. Irmão, mas eu parei assim e falei, não aceito isso. Aleluia, Jesus. Como diz aquele louvor, né? Mas eu não me dei por vencido. Não pedi nem trégua, nem paz. Não baixei a minha guarda, estava decidido. Levantar a bandeira branca jamais. Irmão, eu não desisti. Quando o médico falou aquilo ali, eu falei, não, eu tenho que acabar com isso. Aí eu comecei a diminuir, quebrar o remédio, diminuir, tomar um pouquinho mais. O meu corpo, minha mãe chegou na minha casa e me viu numa cena, numa situação tão horrível que a mãe ficou desesperada. Minha mãe começou a chorar. Porque meu corpo tremia, irmão, tremia pedindo aquele remédio ali. Mas eu louvo a Deus, irmão, que eu consegui me libertar daquele remédio. Irmão, não foi fácil. Não foi fácil. Foi muito difícil o processo. Muitas vezes Deus tem um propósito na nossa vida. Deus tem um chamado na nossa vida, mas a gente precisa passar pelo processo. E muitas vezes pensa que esse processo é fácil, não, irmão. Eu pensei em milhares de coisas, mas nunca imaginei que eu ia estar numa situação dessa e passar por isso. Irmão, eu fiquei com a minha mente atribulada, minha mente perturbada. Eu saí da minha casa, eu estava a ponto de deixar minha família de lado. Eu não queria mais saber da minha família. Eu estava a ponto de sair, largar meu casamento, largar tudo. Mas eu tenho um Deus que Ele restaura as coisas. Um Deus que faz milagres, irmão. Eu louvo a Deus pela minha família. Eu louvo a Deus aqui. Posso falar que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu não louvo a Deus pela minha esposa que estava ali do meu lado, não desistiu. Se fosse outro, seria fácil. Eu no lugar dela teria desistido. Mas ela não desistiu. Então não desiste, irmão. Continua orando. Continua ali pelejando. Aí, Caleb ali, Caleb demorou 45 anos para ele conseguir a vitória dele. 45 anos, irmão. Mas ele não desistiu, ele foi até o final. Ele foi firme até o final ali do lado de Josué. Então não desiste, irmão, do teu sonho, não desiste da tua família, não desiste do teu filho, mesmo que ele esteja na droga, na prostituição, esteja preso, esteja de qualquer forma, irmão, mas não desista. Ora, o Senhor profetiza todo dia, como o irmão falou aqui, está no espiritismo, não, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor, porque esse Senhor é maravilhoso, irmão. Ele veio para cada um de nós. Então não desiste da tua família, não desiste de Jesus, entrega o caminho dele, irmão, fica firme. Não olhe nem para a esquerda, nem para a direita. Muitas vezes você pensa que está na igreja e está firme, mas muitas das vezes, irmão, pode chegar um momento desse, como aconteceu comigo do nada. Do nada, nos abate, irmão. E muitas vezes eu louvo a Deus pela vida do Leandro, pela vida da Marazete que foi na minha casa, oraram e perceberam um momento da minha vida que eu estava passando. Eu louvo a Deus pela vida dos dois, pelo Douglas que foi com ela lá. Mas é assim, irmãos, a gente tem que agradecer ao Senhor todo o tempo. Agradecer, se você está com a tua família aqui, agradece a Ele. Isso já é uma grande vitória. Isso já é uma grande coisa que o Senhor tem feito na tua vida, que não é fácil, irmão. É difícil você conquistar. Muitas vezes, como a minha mãe falou aqui, minha avó nasceu. Sempre quando eu fui na minha casa, minha avó teve aquela imagem. Foi a minha avó passar na rua. Minha mãe evangelizava, mestiça evangelizava, todo mundo evangelizava. Foi ela passar na rua, um rapaz que estava lavando a igreja, falou, pregou para ela, foi aceitou Jesus. Muitas vezes a gente não entende como que vai ser, por onde vai ser, como que vai acontecer. Mas não, irmão, a gente tem que crer. A gente imagina que tudo que faz plano, né? Mas, irmão, o único que pode fazer na nossa vida é o Senhor. A gente tem que confiar nele, porque o Senhor é maravilhoso, irmão. Então, irmão, não corre do chamado que o Senhor tem na tua vida. Não corre, eu tentei correr. Muitas oportunidades para pregar. E eu tentei correr para um lado, correr para o outro. Eu não quero. Eu não estou preparado, mas sei quem prepara o Senhor, irmão. Quem prepara o Senhor. A gente não pode correr do chamado do Senhor, porque o Senhor tem grande obra na nossa vida. E a gente tem que honrar. Se você tem a oportunidade de estar aqui falando do Senhor, você fala. Mas não recuse, irmão, que é muito ruim. Irmão, só eu sei o que eu passei na minha vida. Então eu estou aqui hoje para agradecer ao Senhor. Para dizer para os irmãos, irmão, não desiste. Pode estar difícil, pode estar um cenário que você não vê mais solução. Pode ser aquela árvore cortada que, assim, aos olhos humanos não tem mais jeito.
Mas não desiste, irmão, porque o Senhor é maravilhoso. Deus vai dizer assim, ó: eu não te trouxe até aqui para morrer. Será que você se esqueceu? Eu penso mais alto que você. E o meu caminho é maior que o seu. Então levante a cabeça e volte a projetar. Não tire nada do papel, porque eu sou fiel para realizar. Quem começou a boa obra é fiel para terminar. No seu tempo e na sua hora, Ele tudo cumprirá. Passa os céus e passa a terra, sua palavra não vai passar, porque mais fiel que Ele nunca houve, não haverá. Irmão, essa é a minha oportunidade de conversar com a palavra em nome de Jesus.